Já se pegou observando o relógio da vida, ansioso por uma resposta ou aguardando aquela transformação que parece distante? Em alguns momentos, sentimos como se tudo estivesse em pausa, enquanto nossa vontade insiste que tudo deveria acontecer imediatamente. Mas será que já refletimos sobre o propósito maior que pode existir nessas esperas? O tempo, esse enigma da existência, parece fugir do nosso controle. Ele nos surpreende de forma imprevisível e, frequentemente, nos deixa com a sensação de que não somos capazes de dominá-lo. E se, no meio de toda essa incerteza, houvesse alguém conduzindo cada instante, mesmo quando tudo parece confuso? Essa é a garantia que Deus nos oferece. Ele tem o controle absoluto sobre o tempo. Já se sentiu como se sua espera estivesse durando uma eternidade, ou que algo importante deveria ter acontecido, mas ainda não aconteceu? Talvez seja exatamente o que você está enfrentando agora, um pedido que parece não ter sido ouvido, uma oração que aparenta não ter resposta, ou um sonho que foi adiado. Essas situações podem trazer frustração, mas existe uma verdade que muda completamente essa perspectiva. Deus nunca chega tarde. Quando enxergamos a vida apenas com nossa visão limitada, é fácil esquecer que cada momento carrega um propósito maior. Muitas vezes buscamos respostas imediatas, mas Deus trabalha no eterno, no perfeito. Ele não mede o tempo em minutos ou horas, mas pela magnitude dos planos que tem para cada um de nós. Reflita sobre isso. A mesma força que formou o universo e traçou o destino das estrelas é a mesma que guia cada passo da sua vida e de cada pessoa ao seu redor. Nada escapa ao seu olhar atento. Se você tem esperado, saiba que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando tudo no seu tempo. Muitas vezes, nossa visão está focada no presente, mas Jesus vê todo o caminho à frente. A espera nunca é fácil, mas é nela que encontramos oportunidades de crescimento e transformação. Cada momento de espera é um convite para confiar mais profundamente em Deus, aproximar-se dele e descansar na certeza de que Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Não se trata de quando queremos, mas de quando Ele decide agir, e o tempo dele é sempre perfeito. O convite de hoje é simples, mas profundo. Você consegue deixar de lado sua pressa e confiar plenamente que Deus está no controle, sabendo exatamente o momento certo para agir? Se essa pergunta toca o seu coração, fique comigo, pois há uma mensagem especial para você. Compreender o tempo de Deus é um desafio quando estamos focados apenas no presente. Nossa visão muitas vezes se limita, presa às circunstâncias e aos desejos imediatos. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que tudo tem um propósito, inclusive os períodos de espera. Como está escrito em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Esta verdade nos convida a olhar além de nossas expectativas pessoais e confiar no plano soberano de Deus. A história de Abraão ilustra perfeitamente esse tempo divino. Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande nação, mas os anos passaram e não houve cumprimento imediato. Para Abraão e Sara, a espera parecia interminável. No entanto, no momento exato, Deus cumpriu sua promessa, e Isaque nasceu. Não no tempo que Abraão imaginava, mas no tempo perfeito de Deus. Essa história nos lembra que a demora não é sinônimo de esquecimento, mas faz parte do plano divino. Outro exemplo poderoso é a vida de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José passou por anos de sofrimento e dificuldades. Foi traído, injustiçado, preso e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. No entanto, Deus estava no controle de cada situação. No tempo certo, José foi elevado a uma posição de grande autoridade no Egito, salvando sua família e muitas outras pessoas da fome. Deus usou cada momento de dor para moldar José e prepará-lo para um propósito grandioso. Esses exemplos nos ensinam que o tempo de Deus não está condicionado às nossas preferências ou ao que julgamos ser ideal. Ele age em uma dimensão que muitas vezes não conseguimos enxergar ou não queremos ver. O que muitas vezes percebemos como demora é, na verdade, o cuidado de Deus. Ele está preparando o cenário, moldando corações e alinhando todas as coisas conforme sua vontade. No cotidiano, aceitar essa verdade pode ser difícil. Estamos acostumados com prazos curtos, resultados rápidos e a sensação de controle. Mas Deus nos chama a confiar nele, a crer que Ele sabe exatamente o que está fazendo. A ansiedade não altera o plano de Deus, mas a fé nos dá a paz enquanto esperamos.
Compreender essa verdade transforma a maneira como encaramos os desafios. Se você está esperando por algo, lembre-se de que Deus está no controle e tem um propósito perfeito para o tempo de espera. Deus nunca comete erros e nunca se atrasa, mesmo quando parece que o tempo está parado. A espera muitas vezes é uma oportunidade para crescermos em fé e confiança. O tempo de Deus é perfeito porque Ele vê além do que podemos enxergar e sabe exatamente o que precisamos. Por isso, não se desespere. Deus está no controle do tempo da sua vida. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Confie nessa verdade e descanse no cuidado amoroso do Pai, pois Ele está trabalhando mesmo que você ainda não veja os resultados. Vivemos em um mundo que valoriza a rapidez, onde a ansiedade se tornou uma constante. Somos pressionados por prazos e comparações, nos ensinando a querer tudo para ontem. Quando as coisas não acontecem como planejado, surgem as dúvidas, e a pressa toma o lugar da confiança. Mas será que apressar as coisas realmente nos aproxima dos planos de Deus? Eu te digo, pare de se comparar aos outros, faça sua parte e continue, sem parar. Quando tentamos acelerar aquilo que só pode acontecer no tempo certo, acabamos nos frustrando. A ansiedade se torna um peso desnecessário, pois na maioria das vezes ela não resolve nada. A Bíblia nos ensina a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará de nós. Como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ruth 5:7. Esse ato de entrega é um exercício de fé que nos liberta da necessidade de querer controlar tudo. Vejamos o exemplo de Saul, o primeiro rei de Israel. Em um momento de guerra, ele se sentiu ansioso pela chegada do profeta Samuel para realizar os sacrifícios. Impaciente, Saul decidiu agir por conta própria, e esse erro custou-lhe caro, pois perdeu a aprovação de Deus e seu reinado foi marcado por sérias consequências. As histórias bíblicas nos mostram que a pressa, muitas vezes, nos afasta dos planos perfeitos de Deus para nós. Por outro lado, vemos a fé de pessoas como Ana, mãe de Samuel, que apesar de sua ansiedade, confiou em Deus por muitos anos. Ela orou e entregou sua ansiedade a Ele, e no tempo certo, sua oração foi atendida. Ana se tornou a mãe do profeta que mudaria a história de Israel. A paciência de Ana é um exemplo poderoso de como confiar em Deus nos leva a alcançar aquilo que a pressa jamais poderia proporcionar. É natural sentirmos a necessidade de resolvermos tudo de imediato, mas quando lutamos contra o tempo, esquecemos que Deus tem uma visão completa e perfeita. Ele não está limitado pelas nossas expectativas ou prazos. Quando confiamos plenamente, permitimos que Ele haja de maneira plena e perfeita, sem as limitações da nossa pressa. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece estagnada, um sonho que não se concretiza, uma oração que ainda não foi respondida, ou uma circunstância que parece não ter solução. Esses momentos testam nossa fé, mas também nos oferecem a oportunidade de crescer. A paciência é um fruto do Espírito, e cada momento de espera pode ser usado por Deus para fortalecer nosso caráter. Respire fundo e confie. Deus não está atrasado, e Ele não se esqueceu de você. A ansiedade é um peso que Deus nos permite deixar em suas mãos. Lembre-se, quem controla o tempo também controla o seu futuro. Não há nada que escape ao cuidado de um Deus que ama você profundamente. O tempo, muitas vezes, é o instrumento que Deus usa para moldar nossos corações. Ele não é apenas o intervalo entre o que pedimos e o que recebemos, mas o espaço onde somos transformados para nos tornarmos aquilo que precisamos ser. Deus não se apressa, pois Ele valoriza cada etapa do processo. Ele se preocupa com o que estamos aprendendo enquanto aguardamos. Pense no amadurecimento de uma fruta. Se a colhemos muito cedo, ela não está doce o suficiente. Se deixamos por tempo demais, pode se estragar. Assim acontece com nossas vidas. Deus sabe exatamente quando é o momento certo de agir, pois deseja que tudo em nossa jornada tenha o sabor perfeito. Ele espera o tempo certo para que possamos desfrutar completamente das bênçãos que preparou para nós. A história de Moisés ilustra bem essa verdade. Durante 40 anos no deserto, ele não estava apenas esperando. Deus usava esse tempo para moldá-lo e prepará-lo. Moisés precisava se tornar forte, humilde e obediente para liderar o povo de Israel. Foi nesse período que aprendeu a ouvir a voz de Deus e a confiar nele de maneira inabalável. O deserto, que parecia ser um lugar de nada, foi na verdade um lugar de transformação. Da mesma forma, Deus usa o tempo para nos fortalecer e nos ensinar a perceber o que realmente importa.
Ele não tem pressa, pois sabe que cada fase de nossa vida tem um propósito. Quando entendemos isso, começamos a ver o tempo não como um inimigo, mas como um amigo que nos ajuda a amadurecer. Já aconteceu de você alcançar algo antes de estar realmente preparado? Um emprego, um relacionamento, uma oportunidade que parecia ser a solução, mas que acabou trazendo mais frustração do que alegria? Essas experiências nos ensinam que o tempo errado pode ser tão prejudicial quanto não receber o que pedimos. Deus, com seu cuidado perfeito, sabe exatamente o momento de agir e nos protege de avançar antes da hora. O tempo não só revela nossa força, mas também nos ensina sobre paciência e confiança. Cada experiência que vivemos nos molda e nos prepara para o que está por vir. Deus, que vê além do que conseguimos enxergar, usa o tempo para nos alinhar com o plano divino que Ele preparou para nós. Mesmo quando o processo parece demorado ou desafiador, confie, pois Deus está trabalhando para nos preparar para algo grandioso. Ele não está apenas respondendo às nossas orações, mas também nos transformando para estarmos prontos para viver tudo o que Ele tem para nós. O tempo de Deus é sempre perfeito. Há momentos em que parece que Deus está distante. Oramos, pedimos, esperamos, mas as respostas não chegam. Esse silêncio pode nos deixar inseguros, criando dúvidas e uma sensação de abandono. Mas será que realmente estamos diante do silêncio de Deus? Ou será que estamos interpretando o tempo de espera de maneira equivocada? A verdade é que o silêncio de Deus nunca significa que Ele não está presente. Ele está conosco, mesmo quando não conseguimos perceber sua presença. Na Bíblia encontramos um exemplo claro disso na vida de Jó. Mesmo em meio a tanto sofrimento, ele clamava por respostas, mas não conseguia ouvir a voz de Deus. Ainda assim, Jó permaneceu firme, e no momento certo, Deus não só respondeu, mas também restaurou tudo que ele havia perdido. Esse silêncio, muitas vezes, serve como um convite para fortalecermos nossa fé. Deus nos desafia a confiar nele, mesmo quando não conseguimos compreender o que está acontecendo ao nosso redor. São nesses momentos que aprendemos a descansar, confiantes de que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber como. Como está escrito em Isaías 55:8, meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Imagine uma semente plantada no solo. Ela fica escondida por muito tempo sem dar sinais visíveis de vida. Quem observa pode até achar que nada está acontecendo, mas debaixo da terra ela está germinando, criando raízes e se fortalecendo. O mesmo ocorre em nossa vida. No silêncio aparente, Deus está preparando o solo para que algo novo floresça. Muitas vezes desejamos respostas imediatas, mas Deus nos chama à paciência. Ele nos ensina que a fé não depende do que vemos ou ouvimos, mas da confiança de que Ele é fiel. É importante lembrar que o silêncio de Deus não significa um não, mas muitas vezes ainda não. O silêncio é também um momento de aprendizado, um tempo em que somos levados a buscar mais profundamente a presença de Deus. Quando as respostas parecem demoradas, passamos a valorizar ainda mais o tempo de comunhão com Deus. Esses momentos nos ensinam a depender não das circunstâncias, mas da firmeza e imutabilidade do caráter de Deus. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se de que Ele está presente. O silêncio pode ser sua forma de dizer: confie em mim, estou trabalhando em seu favor. Deus nunca abandona seus filhos e no momento certo, tudo se revelará com clareza. Enquanto isso, continue confiando e entregando a Ele suas ansiedades. Talvez você tenha chegado até aqui com um coração pesado, sentindo que o tempo não está ao seu favor. As perguntas, as incertezas e os sonhos que parecem distantes podem parecer um fardo difícil de carregar sozinho. Porém, quero te lembrar que você não está sozinho. Existe um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida e que neste exato momento te convida a entregar tudo em suas mãos. O controle do tempo nunca foi nosso. Deus é quem conhece o momento certo de cada coisa acontecer, e Ele nunca erra. Ele não apenas vê o presente, mas também conhece o futuro, o amanhã e o depois. O tempo de Deus não é medido por relógios ou calendários, mas por seu amor e sabedoria. Ele sabe exatamente o que é melhor para você, e cada instante da sua vida está seguro em suas mãos. Eu sei que esperar não é fácil. A espera, muitas vezes, nos dá a impressão de que nada está acontecendo, mas na realidade, Deus está em ação. Ele está preparando algo maior, moldando nosso coração e nos guiando para algo que ainda não conseguimos enxergar. O que muitas vezes chamamos de atraso
é, na realidade, o cuidado de Deus. Ele nunca chega tarde. Ele sempre age no momento exato e perfeito. Por isso pergunto a você, será que é possível abrir mão da pressa e da ansiedade e confiar plenamente no tempo divino? Será que você consegue largar o peso de tentar controlar tudo e descansar na certeza de que Deus está conduzindo todas as coisas? Isso não significa parar de orar ou desistir dos seus sonhos, mas sim acreditar que o que Ele tem preparado para você é muito melhor do que tudo que você possa imaginar. Se o silêncio ou a espera tem causado dor, permita-se encontrar paz na presença de Deus. Ele jamais abandona os seus filhos. Mesmo quando não conseguimos perceber, Ele está trabalhando, alinhando tudo para o nosso bem. A entrega total a Deus traz uma paz que o mundo jamais poderá oferecer. Agora, convido você a um momento especial de conexão com Ele. Um instante para deixar de lado as preocupações e se render à sua vontade. Não importa o que você esteja vivendo ou quanto tempo tenha esperado, Deus quer cuidar de você e renovar suas forças para seguir em frente. Feche os olhos, respire profundamente e abra o seu coração. Vamos juntos falar com Deus, entregando-lhe o controle do tempo, das nossas ansiedades e de tudo o que nos preocupa. Ele está aqui e deseja ouvir você. Pai amado, nos aproximamos de Ti com humildade, reconhecendo que Tu és o Senhor de todos os tempos e de todas as coisas. Sabemos que nossos dias estão em Tuas mãos e que nada escapa ao Teu olhar. Por isso entregamos a Ti tudo que temos carregado em nossos corações, confiando que Tu estás no controle. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não parece o nosso. Ensina-nos a descansar em Tua vontade e a deixar de lado a ansiedade que tantas vezes nos consume. Dá-nos a certeza de que, mesmo quando não conseguimos ver ou entender, Tu estás trabalhando em nosso favor. Fortalece nossa fé para que possamos esperar com paciência e alegria. Sabemos que esperar pode ser difícil, mas acreditamos que cada momento tem um propósito. Senhor, pedimos que nos molde durante este processo, preparando-nos para aquilo que está por vir. Que a Tua sabedoria nos guie em cada passo e que o Teu amor preencha as áreas vazias de nossos corações enquanto aguardamos. Para aqueles que estão vivendo momentos de silêncio, traz a Tua paz, e que o Teu Espírito Santo nos lembre que o Teu silêncio não é ausência, mas sim um convite para confiarmos ainda mais profundamente em Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, mesmo nas nossas dúvidas, e a nos fortalecer em Tua palavra. Colocamos diante de Ti todos os nossos sonhos, planos e as diversas áreas de nossas vidas, sabendo que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e que os Teus caminhos são perfeitos. Por isso, pedimos que conduzas cada decisão, cada situação e que a Tua vontade seja feita em tudo. Agradecemos, Senhor, porque nunca nos abandonas, mesmo nos tempos de espera. Sabemos que o Teu amor nos sustenta. Obrigado por estarmos sempre ao nosso lado, cuidando de nós e reservando o melhor para nossas vidas. Que possamos viver cada dia com a confiança de que o Teu tempo é sempre perfeito. Em nome de Jesus, entregamos tudo isso em Tuas mãos. Amém. Muitas vezes ouvimos mensagens que já conhecemos, não é? No entanto, insistimos em nos angustiar, pois ainda estamos em processo de evolução. Quero te convidar agora a deixar nos comentários a seguinte frase: o meu tempo está nas mãos de Deus. Esta é uma maneira de declarar a sua fé e demonstrar que confia no controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo. Se sentir no coração, compartilhe sua experiência, pois sua história pode ser uma luz para outras pessoas que estão passando por tempos de espera. Lembre-se de que Deus nunca falha, Ele está sempre no comando, e o tempo dele é sempre perfeito. Mesmo que as situações pareçam difíceis, confie que Ele está cuidando de você, preparando o caminho para algo grandioso que você talvez ainda não consiga imaginar. Continue entregando suas preocupações a Ele, pois o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Se ainda não faz parte de nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal. Aqui buscamos sempre trazer mensagens que fortalecem a fé, tocam a alma e nos aproximam de Deus. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa edificar a sua jornada espiritual. Lembre-se, Deus está com você em todos os momentos, seja no silêncio, na espera ou nas respostas. Ele é o Senhor do tempo e da eternidade, e ao confiar nele, você estará seguro, não importa o que aconteça. Que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente. Permaneça em sua presença e confie totalmente no que Ele está fazendo.
Ele é fiel e nunca nos abandona. Chegamos ao fim por aqui, mas a sua conexão com Deus segue. Que Ele abençoe você e sua família, hoje e sempre.